arruma. É fácil demais arrumar um chamado, né? Porque a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que sabe manusear a palavra, não é? E a gente sabe que a disposição, ela faz toda a diferença. Muitas vezes a gente quer que Deus nos direcione antes da gente dispor o coração. Mas a disposição vem antes da direção. E se nós não oferecermos para Deus, se nós não trouxermos para Deus um coração disposto e disponível para fazer, seja lá o que Ele queira nos ordenar, se a gente não oferece essa disposição, a gente não vai ouvir a sua direção. Então a gente precisa se comprometer, seja lá com que Ele venha nos chamar nessa noite. Então hoje a gente vai estudar, pesquisar, refletir, aprender, extrair alguns processos missionários de uma parte da Bíblia, que para mim é uma das principais, tem regido muito o meu chamado. Com certeza, eu já devo ter falado aqui em algum momento desses anos que eu tenho vindo, porque isso aqui praticamente está em todas as minhas pregações. A gente costuma dizer que a gente só tem uma mensagem que a gente prega. Eu só tenho uma pregação. Eu mudo o tema, mas a pregação sempre é a mesma, não é? E a gente vai mudando o tema, mas a pregação sempre é a mesma. E quem me escuta sempre percebe que eu vou acabar falando, não é? A respeito de chamado, a respeito de identidade, a respeito de propósito, porque eu sei que essas coisas são fundamentais para nós. Então a gente vai aprender esses processos missionários que estão especificamente no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Então nós vamos ler esse texto, e a partir desse texto nós vamos pegar nós vamos dividir esse texto em 5 partes, e cada uma dessas partes vai trazer para nós princípios missionários. Cada uma dessas partes vai nos moldar, vai falar conosco de alguma forma. Eu não sei se o Ítalo tem aí, eu uso a NAA, a Nova Almeida atualizada, só para a gente ler a mesma coisa, mas tá certo? Então vamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, até o versículo 21, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, quando eu estava refletindo sobre essa palavra e sobre os processos missionários, aquilo que a gente pode extrair, e o tema da conferência, que é a partir do seu bairro para os confins da terra, para todas as nações, é muito interessante e muito provocativo esse tema, porque não vai deixar ninguém parado. Mas esse processo missionário, ele acontece em 3 fases. Nós temos a fase de resgate, nós temos uma fase de reconciliação e nós temos uma fase de restauração. Se você observar, possivelmente você tem uma dessas áreas mais fortes.
Talvez você seja aquele que alcança o perdido, que seja usado por Deus para resgatar o perdido. Talvez você seja aquele pacificador, aquele que aproxima a pessoa de Cristo, aquela pessoa que acolhe nos primeiros momentos, aquela pessoa que discipula. E nós temos aquela que restaura, aquela que treina, aquela que capacita, aquela que vai levar você para a próxima fase, que é se tornar um embaixador de Cristo, como nós lemos aqui no texto, mas principalmente um agente de restauração nesse mundo tão caído. Então nós vamos começar entendendo justamente esse ministério da reconciliação. E hoje o meu desafio para vocês é justamente esse. O que é que nós temos a ver com isso? Se a Bíblia tivesse apenas esse texto, de que forma que esse texto mudaria a sua vida? Se você tivesse apenas esses versículos para ler daqui para frente, você acha que esses capítulos seriam suficientes para transformar você? Uns poucos versículos? Seria o suficiente para mudar a nossa vida por completo. Porque tem tanta coisa revelada ali, tem tanta coisa esclarecida, trazida por nós, direto do coração de Deus. Então nós vamos olhar para essas coisas justamente buscando isso. O que é uma carta? Por que Paulo escreve essa carta? O que é que ele quer com isso? A igreja de Corinto, queridos, era uma igreja muito complicada. Era uma igreja que tinha problemas seríssimos, problemas até no nível sexual, problemas de bebedeira, estava numa cidade muito mundana, numa cidade que era um porto, então atraía pessoas de várias culturas, havia sincretismo religioso, por aí vai. Uma diversidade cultural, ídolos e por aí valores que são valores carnais das pessoas de viver nessa cultura, digamos assim, hedonista, né, que busca apenas a própria satisfação. O povo era difícil, era, entre aspas, carne de pescoço. Difícil fazer uma igreja com aqueles crentes de Corinto. E aí Paulo, ele escrevendo essa carta, essa aqui já é a segunda, ele começa a treinar as pessoas, justamente chamando essas pessoas para compreenderem a identidade deles em Cristo e o que Cristo esperava deles dali para frente, não é? Então, era uma busca que Paulo tinha de trazer essa reconciliação e essa restauração daquela igreja local. E aí a primeira coisa que Paulo traz, é justamente no texto que nós pegamos, versículo 14, ele vai falar sobre a maneira como nós podemos ser cristãos. Ele começa dizendo no versículo 14 o seguinte: o amor de Cristo nos domina. O que isso significa? Que é diferente quando um crente ele é governado pelo amor de Cristo, ou quando um crente ele é governado pelos seus próprios prazeres e egoísmos. Mas Paulo está endereçando essa palavra missionária, não era para os egoístas. Ele estava falando com aqueles que já eram governados pelo amor de Cristo. Então, ele começa justamente trazendo essa realidade. O amor de Cristo nos domina, nos governa, reina em nosso coração. Nós queremos o amor de Cristo apenas para tirar proveito, muitas vezes. Mas nós temos que deixar que esse amor governe os nossos propósitos, governe as nossas motivações, porque sabemos quando as nossas motivações elas são regidas pelo egoísmo ou quando as nossas motivações são regidas pelo amor de Cristo. Então, ele parte dessa base. Você só vai entender o que ele vai dizer daqui para frente se você for governado, se você tiver essa lição número 1, se você tiver isso no seu coração. Eu preciso ser governado pelo amor de Cristo. E aí ele diz, porque nós reconhecemos isso. E ele vai justificar como foi que nós chegamos nesse ponto da vida cristã em que o governo de Cristo, o amor de Cristo, passou a governar todas as nossas áreas. E aí ele diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, para eu experimentar o amor de Cristo governando a minha vida, o que é que eu preciso viver? A morte de Cristo, a minha própria renúncia. Eu não posso estar aqui cheio da minha vontade, cheio dos meus planos, cheio dos meus sonhos, cheio dos meus projetos, cheio de eu mesmo, cheio da minha carne. Por quê? Porque se Cristo morreu, logo todos morreram. E aí ele explica bem isso aqui.
E essa palavra é uma palavra dura, porque no versículo 15 ele diz: Jesus Cristo, ele morreu por todos. Mas qual foi o propósito da sua morte? O texto diz que ele morreu, não foi só para te fazer feliz, não foi para te levar para o céu, não foi para que você tivesse uma vida legal, não fosse para resolver os seus problemas. O texto diz que ele morreu para que aqueles que vivem parem de viver para si mesmos. E aí eu pergunto, de que forma que a ação da morte de Cristo já chegou nesse ponto da sua vida? Quanto de morte de Cristo nós já experimentamos? Quanto da nossa jornada de vida cristã é composta pelas nossas renúncias, pelas orientações e direções de Deus para a nossa vida? Ai, Saulo, mas parece que Deus é do contra. A gente gosta de uma coisa, Ele vai mandar a gente fazer outra. Não, é porque nós estamos apregados com os nossos próprios planos. E os nossos próprios planos é como se fosse um carro sem pneu. A gente está ali, mas a gente não sai do canto. Ele quer nos colocar o pneu do propósito, para que a gente possa ir para onde Ele quer nos levar. Só que a gente não quer abrir mão do nosso pneu furado. Entendeu? Então os nossos planos e projetos são pneus furados, porque não se compara com os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior e muito superior. Mas se você não tiver coragem de abrir mão do pneu furado, você vai continuar parado no seu lugar. É isso que ele está dizendo. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si. E aí o que isso nos ensina? Isso nos ensina a nossa nova condição em Cristo. Você não está apenas na igreja. Quando Deus olha para você, Ele te enquadra numa condição. Ele diz, não, esse é o povo que está em Cristo. Estando você em Cristo, Ele espera de você determinadas coisas. E quando Ele espera de nós alguma coisa, é porque de fato nós podemos dar aquilo que Ele espera. Porque Deus não é bobo de ter expectativas sobre nós que Ele mesmo não consegue suprir. Então nós não estamos falando de coisas que nós não temos condição de obedecer. Mas nós estamos falando de coisas que nós não obedecemos pela nossa própria vontade. E isso nos faz 100% responsáveis por tudo aquilo que o Senhor vai falando conosco. Então, se Ele espera que nós estejamos em Cristo, lembra uma vez que Cristo estava andando e encontrou uma figueira, e essa figueira tinha folhas, não é? E ele olhou para aquela figueira, e ele se aproximou da figueira, esperava que tivesse frutos, mas a figueira não tinha frutos. O que foi que ele fez? Ele lançou uma palavra sobre aquela figueira e a figueira secou. Mas o que Jesus Cristo está ensinando para nós? Aquela figueira parecia ter frutos, porque a figueira só frutifica juntamente com a folhagem. Quando aparece folha, aparece fruto. Mas aquela especificamente só tinha folha. Só parecia, mas não era. Só parecia, mas não tinha frutos. E por que não tinha frutos? Quando que um crente não frutifica? Só tem uma maneira do crente não frutificar. É quando ele depende só dele. Mas se uma pessoa aprende a depender de Cristo, naturalmente eu duvido que você não frutifique. Duvido. Então a gente não trabalha para frutificar, a gente trabalha para não frutificar. Ou seja, a gente atrapalha a frutificação. Para a gente frutificar no reino de Deus, basta a gente sair do meio. Basta a gente parar de atrapalhar. E como que a gente atrapalha? Quando Ele nos chama, a gente não vai. Quando Ele fala conosco, a gente não crê. Quando Ele nos convida, a gente não se envolve. Quando Ele coloca na nossa frente os desafios, a gente ignora. Então tudo isso atrapalha. Ele está fazendo a sua obra. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Mas a gente atrapalha. E por isso a gente não frutifica. Pare de atrapalhar e eu duvido se você não vai frutificar para o Senhor. Essa é a nossa nova condição em Cristo. Estando em Cristo significa que nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Ou seja, nós não podemos dizer que estamos em Cristo e amar o pecado ao mesmo tempo.
Mas espera aí, Saulo, é possível a gente estar na igreja? É possível estar na igreja. Mas o fato da gente estar na igreja não nos dá nova condição. A nova condição só é possível quando nós estamos em Cristo. E estando em Cristo significa que nós estamos separados do pecado. Saulo, e quando eu peco, a gente pede perdão. A gente tem um advogado. Mas o estilo de vida, o centro da nossa vida, não está mais regido pelo pecado, porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Saulo, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é capaz de pedir tudo de você e você entregar? Ou tem alguma coisa que se Ele pedir você não dá? Porque se tem alguma coisa que se Ele pedir você não der, essa coisa é o Senhor da sua vida. Então você vive por essa coisa. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser até ministério. Qualquer coisa que a gente não é capaz de abrir mão, por Cristo, já se torna um ídolo que nos atrapalha a seguir a Cristo. E a gente precisa ter, mas sem ser possuído por aquilo que a gente tem. A gente precisa ter como se não tivesse. Percebe? E essa é a atitude. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus e da sua vontade. Então, a vontade de Deus, querido, é a missão de Deus na terra. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que nos separa da sua missão. Só que o crente desenvolve uma forma de vida e diz assim, eu não tenho missão, eu não tenho chamado missionário, eu não tenho propósito específico, isso aí é para fulano, ciclano, para mim não. Mas por que não? A gente esconde isso através de uma teologia que Deus chama pessoas específicas. Então, se eu não sou chamado, eu posso flertar com uma vida de pecado. Porque eu não preciso ter a fé de fulano. Eu não preciso ter a consagração de fulano. Eu posso ter um cristianismo café com leite. Contanto que eu dê uma oferta no final do mês, está tudo bem. Entende? Essa é a forma como a gente interpreta. Mas o Deus é o mesmo. A missão é a mesma. E isso significa que o Senhor pede de nós a inteireza do nosso coração. A outra coisa que o texto nos fala é a respeito da gente compreender esse amor. O amor de Cristo é o principal motivo do nosso ministério. É o amor quando governa, quando domina o nosso coração. Muitas vezes nós não fazemos missões, queridos, porque nós ainda não o amamos com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E a realidade é essa. Entendeu? Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer, Deus, eu não fui porque o Senhor nunca me chamou. Ninguém vai chegar para Deus, Deus, eu nunca fui porque o Senhor nunca me deu oportunidade. A gente vai dizer, Deus, eu nunca fui porque o meu amor por Ti não era suficiente. Eu não entendia o tamanho desse amor. Porque se eu entendesse o tamanho do Seu amor, nada me seguraria. Eu estaria 100% disposto a ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. E outra coisa que o texto fala é a respeito da vida em comunhão. A gente viver em Cristo, para Cristo, ou seja, ter uma comunhão genuína com Cristo. Tem gente que paga um absurdo para não se aproximar de Jesus. É como se dissesse, eu não vou, vá lá no meu lugar. Porque ele sabe que se ele for, Jesus Cristo vai falar com ele. Aí o que é que ele faz? Ele separa um personal prophet. Alguém que tenha coragem de se aproximar de Jesus e traga um recado de Jesus. Só que recado não é coisa para gente que convive. Recado não é coisa para quem tem intimidade. Recado é coisa para quem está longe. Deus não quer estabelecer um relacionamento conosco em cima de recados. Ele fala conosco. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus baseado na voz de Deus, não em recado de terceiros. Isso significa que eu preciso ir, eu preciso ouvir, eu preciso encarar a minha condição e o propósito que Ele tem para a minha vida. Senão a gente transforma isso que a gente chama de cristianismo em um cinismo. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo de Deus nos direcionar. Porque quando Deus nos direcionar, a gente não tem mais desculpa.
Então a gente fica botando os outros na frente da fila, evitando que a gente se aproxime de que Deus mexa no nosso planinho, no nosso projetinho, nos nossos sonhos. E sabe o que acontece? Isso interfere diretamente na nossa comunhão com Deus. Porque, como você sabe que você tem uma pauta pendente com Deus, você não se aproxima nem da calçada. Você só quer saber. Você até tem prazer de ouvir as coisas que Deus faz. Mas ouvir Deus falar com você, não, pelo amor de Deus, deixa eu quieto no meu canto. Eu não tenho chamado para isso, não. Mas, na verdade, o que eu não quero é que Deus me comprometa com o que Ele tem para a minha vida. Como se o que Ele tivesse para a minha vida fosse a pior coisa que poderia acontecer comigo. Enquanto que é a melhor coisa que pode acontecer com você. Se eu fosse inventar um projeto de vida para a minha vida, eu não teria criatividade, inteligência, imaginação para criar a carreira que Cristo tem me dado. Essa semana eu passei a semana toda dando aula para um grupo de 40 jovens de vários lugares do Brasil. E eles estão começando a carreira missionária. Alguns abriram mão da carreira, outros abriram mão da faculdade, outros abriram mão do conforto, e estão ali aprendendo. Ninguém sabe o que Deus tem para eles, mas eles foram ali porque eles abriram mão. Talvez Deus os coloque em palácios, talvez Deus os coloque em masmorras, mas eles estão na presença de Deus querendo saber exatamente o que Deus tem para a vida deles. Entendeu? E para mim é uma honra estar no meio deles, como para mim também é uma honra estar aqui no meio de vocês. Porque se Deus, se Deus preparou esse encontro, é porque alguma coisa em você, Deus vê, que diz para ele assim, eles podem me responder. Eles podem dar um sim. Eles podem direcionar a sua vida. Então essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Versículo 16. E essa aqui vai falar a respeito da nossa nova identidade. Versículo 16 diz assim, é forte. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, se a gente levava o nosso cristianismo a pagode, como diz a Natália da Coels, se a gente levasse a Cristo de qualquer forma, se a gente vivesse a nossa vida de igreja no mundanismo, aqui dentro e aqui fora, já agora não o conhecemos deste modo. Precisa dar um basta. Nós já não podemos mais abraçar qualquer maneira de vida, qualquer visão de mundo, qualquer forma de encarar a nossa própria existência. Nós temos que encará-la segundo o significado que Deus dá. A maneira como Deus enxerga você e a mim. Queridos, isso é revolucionário. Traz tanta cura e libertação para nós. E aí o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui ele já vai dizendo causa e consequência. Quem está em Cristo, qual é a consequência? Nova criatura. E se não estiver em Cristo, não é nova criatura. E se não é nova criatura, não está em Cristo. Então hoje você é o quê? Uma nova criatura? É para ser. Se estamos em Cristo. Eita, Saulo, onde é que eu arrumo uma maneira de ser nova criatura? Não procure isso. Vá atrás da causa. A causa é estar em Cristo. Está em Cristo. E aí o texto diz, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Então esse texto fala para nós que a gente precisa de uma nova perspectiva, de uma nova maneira de ver a vida. Não uma maneira carnal, não conhecer a Cristo segundo a carne. Segundo a carne significa a gente estar buscando a Cristo porque nós queremos ser abençoados, queremos saúde, queremos casamento, queremos emprego para o filho, queremos que Deus resolva os nossos problemas. E sabe o que acontece? A gente se torna um problema. Isso é conhecer a Cristo segundo a carne. Mas quando a gente conhece a Cristo segundo Cristo, sabe o que acontece? Nós somos chamados para estar nele. E não tem coisa mais importante para a vida cristã do que a pessoa aprender a estar, viver, depender e se mover em Cristo. Essa talvez seja a primeira e única missão da nossa vida.
A gente aprender a estar em Cristo. Se a gente está em Cristo, qual é o resultado inevitável? Seremos nova criatura. Não tem como uma pessoa andar com Jesus todo dia e permanecer o mesmo. Não tem como. Então isso é uma obra inevitável. Se você olha para a sua vida e você não vê essa transformação, não vá atrás de se transformar sozinho. Corra atrás de Jesus. Volte para a última vez que ele falou com você. Veja qual foi o dia, veja o que foi que ele disse, veja qual foi a sua resposta. Mas não faça de conta que isso não aconteceu. Ganhe tempo, porque nós não sabemos quantos dias teremos. Mas a gente precisa voltar onde foi que a gente o deixou, para que a gente possa reconectar com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa reconhecer que as pessoas não são apenas carne e osso, mas elas são criação de Deus. E isso faz com que a gente veja que Deus está produzindo algo novo na vida de cada um de vocês. Eu brinco lá na igreja que eu falo que é a teologia do Kinder Ovo, porque todo crente é um Kinder Ovo que carrega uma surpresa dentro dele. Entendeu? Então você tem uma surpresa, tem algo dentro de você que só você pode dar para o reino. Só você pode dar para o reino. Você é provisão de Deus. Você não é despesa, você não é problema, você é uma provisão de Deus. Deus te fez para você abençoar a sua geração, a sua terra. A Bíblia diz: Senhor, abençoe-nos e os confins da terra te temerão. Resplandece sobre nós o teu rosto. Entende? Então nós temos que entender a nossa identidade. Eu tenho muito mais coisas para dar do que para receber. E isso é em todos os aspectos, em termos de palavra, de encorajamento, de sentido, de provisão financeira, provisão física, de trabalho, seja lá do que for. Porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Isso é uma nova perspectiva. Mas a nova perspectiva nos conecta com a nova identidade. O Evangelho oferece não apenas perdão, mas oferece uma nova identidade. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Às vezes a gente pensa que as coisas velhas passaram, está apenas relacionadas aos pecados e que agora a gente não tem mais pecado. Mas todo pecado já foi projeto. Todo pecado já foi projeto. E todo projeto de pecado é um projeto que começou com uma mentira. Então, como que a gente substitui esse projeto satânico na vida das pessoas? Ao invés de nós abraçarmos mentiras, nós passamos a abraçar as verdades. E é abraçar as verdades, encarnar as verdades de Deus, vai nos conduzir a novos projetos de vida, projetos de Deus. E esses projetos de Deus vai fazer com que as coisas daqui para frente sejam novas. Então a gente começa daí, começa pela revelação da verdade e começa pela renúncia das mentiras. Porque não existe nenhum pecado que não tenha sido uma mentira antes um dia. Então, os pecados da nossa vida são mentiras que a gente abraça. E que se a gente não rejeitar essas mentiras, nós nunca vamos deixar esses pecados na nossa vida. Saulo, mas eu não sei que mentira é essa. Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te orientar. Ele vai dizer para você a mentira que carrega, muitas vezes, os pecados que a gente abraça. Então, tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo estão também no processo de viver novos projetos. Essa igreja precisa ter novos projetos. Você precisa ser um novo projeto. Você está em andamento, você não está concluído, é verdade. Todos nós somos obras inacabadas, é verdade. Mas a gente sabe que Deus está construindo um novo projeto na nossa vida. Novos sonhos e novas missões. Quais as novas missões que o Evangelho incutiu dentro de você? Você já está aqui há tanto tempo, o que é que ele produziu de novo, em termos de projeto? Não apenas na sua relação com Deus, porque eu sei que você ama a Deus, mas como que esse amor se manifesta em forma de projeto, em forma de estilo de vida, em forma de curvas na vida que a gente tem que tomar. Quais foram os novos projetos de vida que o Evangelho trouxe para você? Saulo, eu não sei. Pois pode olhar dentro do seu coração.
que você vai encontrar uma área do seu coração cheia de projetos novos e que você nunca acessou, nunca nem abriu a porta, porque você achava que não existia ou que não era importante. Mas que o Espírito de Deus está produzindo dentro de você. Por quê? Porque você é nova criatura. Pelo fato de você estar em Cristo e ser nova criatura, isso já faz com que as coisas velhas se passem e as coisas novas venham. E essas novas coisas ficam acumuladas dentro do nosso coração. Muitas vezes, queridos, o nosso problema não são nem as coisas erradas que a gente faz, mas são esses projetos novos que a gente nunca manifesta, que a gente nunca coloca para fora, que a gente nunca oferece, disponibiliza para o reino. E a gente precisa disponibilizar. E aí vem a parte 3. Essa parte 3 fala sobre o ministério da reconciliação. Versículo 18 e o versículo 19 diz assim: tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Até aqui estamos juntos. Fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo Jesus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isso daqui a gente não fala muito. Quando você vê a palavra ministério, você tem que entender que isso é trabalho. Ministério não é nome pomposo. Ministério é trabalho, é dever de casa. Então, Ele te deu um TD, Ele te deu uma tarefa, Ele te deu um TD de férias, Ele te deu um trabalho, um TCC para você realizar. E como é o nome desse trabalho, desse TCC, desse Ministério da Reconciliação? Essa tarefa é sua. Você já começou a resolver o seu TD? Você já começou a fazer o seu dever de casa? Pois você saiba que você tem. Ele te deu um trabalho. E esse trabalho se chama reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? São as ferramentas que a gente resolve o TD. Então nós temos o trabalho da reconciliação. Esse trabalho da reconciliação é para quem? É para aqueles que são governados pelo amor de Cristo. É para aqueles que estão em Cristo. É para aqueles que são nova criatura. Aqueles que estão vendo ser gerados novos projetos. Então ele vai conduzir tudo isso para reconciliar pessoas a Cristo. Por isso que é missionário. Entendeu? E como que a gente faz isso? O texto diz que além dele ter nos dado o trabalho, ele nos deu a ferramenta. Ele diz que ele nos deu a palavra da reconciliação. Então nós temos a missão, mas também temos o recurso. Nós temos a visão, mas também temos a provisão. Nós não estamos sozinhos, porque ele nos deu a palavra da reconciliação. Entende? Então essa parte aqui é uma parte muito importante para a nossa mensagem. Versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. A gente não faz ideia da importância, porque a gente até esqueceu o dia que nós fomos reconciliados com Cristo. A gente se afastou do dia que as coisas mudaram, do choro do nosso espírito, das lágrimas que a gente lançou, que a gente fez cair quando a gente recebeu a salvação pela primeira vez. A gente se afastou do primeiro amor. E a gente precisa relembrar, trazer à memória aquele dia em que a salvação para nós fez sentido. E nós entendemos que a gente não quer mais viver outra vida, a não ser a vida de Cristo. Aí o texto diz, gente, lembrem-se que tudo isso provém de Deus. Lembre-se do dia que Ele te reconciliou. Faça com que essa memória seja a motivação. A pessoa que já viu outras pessoas serem conduzidas a Cristo, que já olhou no olho de alguém e essa pessoa disse, obrigado porque você me levou a Jesus. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de se afastar de Deus. Porque esse olhar de uma alma que você ganha para Jesus, ele é um olhar que você nunca esquece. E toda vez quando você pensa em abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a Bíblia, você lembra daquela pessoa. E você diz, eu não posso fazer isso. Há outras pessoas também que estão olhando para mim e estão se inspirando na minha vida. A gente inspira mais pessoas do que a gente imagina. E que seja assim.
Por quê? Porque é muito legal quando nós temos uma vida que inspira outras pessoas e a gente não sabe. Mas quantas pessoas se inspiram na sua vida? Quantas pessoas admiram a sua fé? Quantas pessoas até estão se aproximando, talvez não chegou aqui na igreja, mas estão se aproximando de Cristo por causa de você. E você está aí achando que está tudo perdido, achando que não tem nada, achando que não sabe pregar, que não sabe cantar, que não tem ministério, que isso e aquilo. Isso não é verdade. Não acredite nessas mentiras. Mas deixe que os projetos novos do Senhor fluam no seu coração e possam glorificar a Deus. Reconheça a obra de Deus na sua vida. O Senhor Jesus não está parado, eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza absoluta. Vocês que estão aqui dentro, Deus te trouxe aqui, porque Ele já começou uma obra. Não abre espaço para você duvidar disso. Não pense, Saulo, mas eu estou longe, não estou nem aí, mas o Senhor já começou uma boa obra. Não importa se você está perto ou longe, o que importa é que você esteja olhando para Ele e caminhando em direção dEle, na direção dEle. É isso que importa. Não importa a velocidade, não importa. Importa que você esteja na direção correta. Então essa palavra, ela lembra a gente dessa reconciliação, ela é iniciativa do próprio Deus, não é nossa. O próprio Deus que começou isso na sua vida e na minha vida. Então o nosso esforço missionário, nesse esforço, a gente tem que reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós não somos aqueles que estão inventando esse negócio missionário. Isso é invenção de Deus. Porque nós temos um Deus missionário. Você nunca vai encontrar um Deus parado. Se você gosta de viver parado, você não serve para ser cristão. Porque nós temos o nosso mestre não para. O nosso mestre está em constante movimento. Então nós precisamos aprender a andar com ele. Saulo, significa que eu tenho que andar daqui para Parquelândia? Não, não é isso. Não estou falando de coisa física. Eu estou falando do mover de Deus, do mover do Espírito, daquilo que Ele está fazendo. Abra os teus olhos espirituais, os olhos do teu coração, para que você veja. Então a missão, ela é baseada no relacionamento. O ministério da reconciliação. Por que Ele quer reconciliação? Porque Ele não simplesmente salva e bota no céu. Mas Ele reconcilia. Ele reúne. E por que isso? Porque para Ele é tão importante esse relacionamento com aqueles que Ele ama. Então, esse ministério é um ministério de reconciliação. É justamente um reflexo do coração de Deus com as pessoas. O reino de Deus é um reino de reconciliação. A matéria-prima do reino de Deus são os relacionamentos. Veja as pessoas que você já tem relacionamento. Veja o entregador de água mineral. Veja o vizinho da esquina. Veja a professora do seu filho. Veja aquela que dá o reforço. Seja lá o que for. Você tem uma rede de relacionamentos que só você tem. Tem pessoas que eu não consigo alcançar, mas você consegue. Porque não está na minha rede, mas está na sua rede. Então, observe a sua rede de relacionamentos e diz, Senhor, eu quero consagrar a minha rede de relacionamentos a Ti. Eu quero que o Senhor reine nos meus relacionamentos. Eu quero que você use a minha vida para todas as pessoas que eu conheço serem abençoadas por aquilo que você tem me dado. Manifesta a Tua presença, manifesta a Tua graça, a Tua verdade. Por que isso, queridos? Porque Deus tem uma missão, reconciliar o mundo. E você está no meio desse processo de se tornar um reconciliador. Versículo 18. Por isso que Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Ele traz para nós essa responsabilidade. E por que é uma responsabilidade? Porque depende da sua resposta. Responsabilidade é a habilidade de responder. Nós temos responsabilidade quando nós temos uma resposta para dar. Se você ignorar a resposta, você está sendo irresponsável. Mas se você abraça a resposta, você está sendo responsável. Então Ele nos deu essa responsabilidade. Cada discípulo, cada cristão é chamado para fazer parte desse ministério. Isso significa que todos nós temos um papel ativo nessa missão de Deus. Não apenas determinadas pessoas, não apenas o pastor Marcos e a pastora Amélia, a equipe de louvor, aqueles que dançaram, todos nós. O grande desafio da igreja de hoje é justamente a gente desconstruir essa ideia de que existem aqueles que são especiais e aqueles que não têm chamado nenhum. Porque só quem ganha com isso é o reino das trevas.
Mas quando uma criança simples, de 8 anos, entende que tem um chamado missionário, ele vai para a escola de maneira diferente. Quando você entende que você é um motorista, mas você tem um chamado diferente, um chamado missionário, você vai trabalhar de maneira diferente. Quando você é uma cozinheira, você vai trabalhar de maneira diferente. Porque essa visão do chamado missionário, ela atinge, ela influencia diretamente a nossa identidade, e isso faz com que os novos projetos de Deus que falamos, eles se manifestem onde a gente esteja. Você não precisa de uma África para se tornar um missionário. A África está cheia de pessoas conhecidas como missionários, mas que não estão vivendo a missão de Cristo. Eu digo porque eu conheço. Você não precisa de uma agência missionária para você começar a sua missão. O que é que a gente precisa para viver, para começar o projeto missionário de Deus na nossa vida? A gente só precisa de Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós temos nova identidade e novo propósito. Nós temos novos sonhos e novos projetos. Não fomos nós que inventamos isso, mas Ele vai trazer de nós, se de fato estivermos em Cristo. Entende? E isso traz para nós a autoridade. Deus nos confia esse ministério da reconciliação. Isso implica numa responsabilidade muito grande. Mas junto com essa responsabilidade vem também uma autoridade que a gente não tem como negar. Então, o que é autoridade, queridos? A autoridade vem da autoria. A autoridade é a gente agir de acordo com o autor da nossa vida. Quando eu atribuo para a minha vida outro propósito diferente daquele que fez a minha vida, eu perco a minha autoridade. Mas quando eu me movo exatamente dentro do que Deus quer fazer para a minha vida, eu me movo com autoridade, porque eu tenho o respaldo do autor da vida sobre a minha vida. A autoridade, ela não vem do tanto de tempo que você ora. Você pode orar 5 horas, mas se você não se comprometer com a vontade de Deus, aquelas 5 horas de oração não valem nada. Porque a autoridade vem de você se posicionar exatamente no centro da vontade de Deus. De você ter convicção do que você faz porque Deus te chamou. De você estar trabalhando junto com o autor da sua vida. Que além de ser o autor da nossa vida, é também o autor da nossa fé. Mas que não vai deixá-la pela metade, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai concluir essa obra da nossa vida. Versículo 19 vai falar sobre a natureza dessa reconciliação. Ele vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, sem levar em conta. Outras versões dizem, não lhes imputando os seus pecados. Deus quer zerar, limpar o nome das pessoas, para que as pessoas possam viver uma nova vida. Isso é graça de Deus. A reconciliação não exige que uma pessoa esteja livre do pecado. Ela precisa ser liberta do pecado na hora que ela é reconciliada. Entende? Então você não tem como se libertar do pecado para se reconciliar. É o contrário. É igual aquela pessoa, às vezes, muitas vezes, toma remédio porque vai para o médico. Aí chega para o médico sem dor nenhuma. É o contrário, a gente vai para o médico para saber qual o remédio. Entendeu? Às vezes a gente diz, mas eu não estou preparado. Quando eu estiver preparado, eu vou para a igreja. É o contrário, queridos. Você vai para a igreja para você se preparar. Então a gente não vai para a igreja porque a gente está tudo bem, porque a gente está curado. É o contrário. A gente vai porque a gente precisa de restauração, a gente precisa de cura, a gente precisa de reconciliação, a gente precisa de perdão e graça e tudo. O lugar é esse. Então nós não podemos nos escandalizar quando pessoas vêm para cá quebradas, porque esse é o lugar da reconciliação. E nós somos chamados para esse ministério da reconciliação. O evangelho é para todos, o evangelho aceita todas as pessoas, mas ele não aceita tudo. Ele não aceita tudo. Ele aceita todos, mas não tudo. E essa passagem vai enfatizar para a gente que o evangelho não está limitado a barreiras sociais, culturais e por aí vai. Mas nós temos um princípio no evangelho. O evangelho é fundamentado na verdade. Jesus Cristo veio, Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então nós não podemos abrir mão do evangelho em prol de ter muitas pessoas conosco. Nós não podemos diluir a mensagem para que mais e mais pessoas estejam aqui. Pelo contrário, a gente tem que confiar no propósito de Deus e deixar que o propósito produza os frutos, mas não que a gente
crie maneiras de atrair pessoas e etc. E dessa forma, a gente diminua, dilua, enfraqueça a mensagem do Evangelho. Tem muita gente por aí que já não prega mais o Evangelho, e eles dizem, porque as pessoas não suportam. As pessoas antigamente, a gente exigia, precisava que as pessoas se convertessem para entrar na igreja. Hoje em dia não precisa mais. Elas só vêm. E a gente já se considera igreja imediatamente. E aí a gente tem feito igreja hoje com pessoas que não passaram pelo processo de conversão. E a pior coisa que tem, a gente tem uma igreja cheia de gente que nunca se converteu. Porque uma pessoa que não se converteu, ela é inimiga direta da vontade de Deus. E uma igreja formada por pessoas que não são convertidas, vai ser uma igreja inimiga da vontade de Deus. Se somos um corpo inimigo da vontade de Deus, nós somos igrejas em quê? Porque o que nos faz igreja é justamente termos um cabeça que é Cristo. E nós somos corpos e somos parte dos seus membros. Mas para sermos partes dos seus membros, a gente precisa ter morrido a morte dele. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si. Isso é o processo de conversão. Pecador não precisa de motivação. Pecador precisa de arrependimento. Pecador precisa de confissão. A gente tem uma mania de chamar as pessoas para a igreja para motivar as pessoas. Queridos, nada mais é motivador do que o fato da gente entender que o amor de Cristo na nossa vida precisa governar tudo em nós. Então, mesmo que eu não tenha vontade, mas por amor eu me levanto. Entende? Mas às vezes nós temos criados uma igreja tão diluída, tão enfraquecida, parece uma garapa. Entende? E às vezes a gente oferece para as pessoas essa garapa, porque se a gente der um pouquinho mais forte, a pessoa tem uma desinteria espiritual. E isso não é bom. Por isso que ele nos deu, parte 4, a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação, versículo 19. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que isso significa? Ele veio cheio de graça e verdade. Isso significa que as pessoas precisam de graça, mas também precisam de verdade. Isso significa que eu não posso ser apenas verdadeiro sem ser gracioso. Senão a gente vai ser muito violento no anúncio do Evangelho. A gente vai ser muito indiferente, a gente vai ser muito duro, legalista com as pessoas. Porque se a gente usa a verdade com a motivação errada, é como se a gente jogasse sal na ferida. E não é isso que Deus quer. Mas por outro lado, a gente não pode ir para o outro extremo, que é o extremo em que a gente só quer ser gracioso sem ser verdadeiro. E nessa de sermos graciosos, a gente aceita tudo e todos. A gente acha que está tudo bem, que não tem problema, que beleza, pode continuar assim, que o Senhor está feliz com a sua vida. Isso é uma graça separada da verdade. Quando a gente vai para Cristo, Cristo consegue juntar os dois. Ele veio cheio de graça e verdade. Ele não só veio com verdade, ele não só veio com graça, mas ele veio os dois porque a graça e a verdade bíblica são inseparáveis. A graça diz, eu também não te condeno. Mas a verdade diz, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então a verdade diz, eu não tenho como mudar, isso será sempre pecado. Mas a graça diz, eu não solto a sua mão. Eu estou aqui para chorar com você. Eu caminho com você. Eu não abro mão da sua vida. Mesmo que você esteja nessa luta contra o seu pecado. Isso é graça e verdade. Não é a gente dizer, não, está tudo bem. Gente, você já pensou um médico que quando você vai se consultar, você está com dor, está com um monte de coisa. O médico diz, ai, você não tem problema nenhum, você não tem problema, isso vai passar. Era a mensagem que você queria ouvir, mas quando você olha para a sua vida, está lá tudo fora do lugar. As pessoas que já passaram por um diagnóstico de câncer, sabem a dificuldade que foi aquele dia. Se você tem um médico que é muito gracioso, mas que não é verdadeiro, e diz para você, não, você não tem nada. Você talvez nunca nem teria tido aquela frustração, aquela decepção, aquele choro. Mas você estava correndo risco de vida. Por causa de que um médico mentiu para você, dizendo para você aquilo que você queria ouvir. Então é a pior maldade, crueldade, quando a gente fala para as pessoas, não a verdade, mas o que elas querem ouvir. Porque a gente está evitando que essas pessoas procurem a cura no lugar certo, procurem o perdão no lugar certo, a gente está deixando essas pessoas condenadas a serem elas mesmas para sempre.
enquanto que o Evangelho nos oferece nos tornarmos nova criatura. Por isso que para a tarefa da reconciliação, a gente precisa ter muito claro a palavra da reconciliação. A gente estudar a palavra, manusear a palavra. Palavra, queridos, não vem para a nossa vida só para você assistir um culto domingo. Ai, que culto maravilhoso, nossa, que pregação, pastor, obrigado. O que foi que o pastor disse? Não sei, mas só sei que foi uma bênção. É nossa responsabilidade. A gente precisa aprender a manusear essa palavra. E por último, parte 5. A gente precisa modelar, trazer essa palavra e ministério da reconciliação para todos os nossos relacionamentos. Na nossa vida pessoal, nós devemos viver de acordo com os princípios da reconciliação. A pessoa está em confusão, você não vai promover mais confusão, você não vai se comprometer com disse-me-disse, você não vai denegrir, você não vai deturpar a imagem de ninguém, você permanece firme na verdade, você ao invés de ser uma pessoa que promove conflitos, você é uma pessoa que resolve conflitos. Você ao invés de ser uma pessoa que se precipita em tomar partido, você escuta as duas partes. Se uma pessoa chegou para te contar uma fofoca, você diz, não, peraí, guarda aí a fofoca, deixa eu chamar ele aqui. Pronto, diz aí na frente dele. A gente precisa começar a fazer isso, no instante para. Entendeu? Por quê? Porque a fofoca, ela se espalha em meio às trevas. E a gente precisa trazer para a luz. Então, não guarda o que você está me dizendo que eu vou chamar fulano. Olha, vem cá, fulano, ciclano acabou de dizer isso aqui, isso é verdade? Ela vai pensar 2 vezes antes de procurar você para contar alguma fofoca. Eu não vou não, fulano é doido, aquela menina ali é doida. A última vez fez isso, aquilo. Não, nunca mais eu conto coisa para fulano. Mas você está trabalhando para a reconciliação. Tem uma coisa mais importante do que o prazer da fofoca. É a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Versículo 20. Somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Somos ou não somos embaixadores? Eu não sei se você já teve uma experiência de morar fora do país, mas quando a gente mora fora do país, a gente lembra tudo do nosso país. A gente lembra da comida, lembra dos amigos, lembra das notícias, a gente fica acompanhando as pessoas, tu dá uma saudade 24 horas, todos os dias, porque a sua identidade está no outro país. A esse que o texto quer dizer, nós somos embaixadores em nome de Cristo. O que isso significa? Que nós estamos nessa terra, mas seremos sempre estrangeiros. A gente precisa ter saudade do céu. A gente precisa se preparar para o céu. A gente precisa se preparar para o porvir. A gente precisa acompanhar o que Deus está fazendo no mundo celestial. E não deixar que os nossos pés se acimentem nessa terra. Mas a gente ter uma visão da eternidade. Muitas vezes os cristãos têm dificuldades de cooperar com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque eles rasgaram as suas vestes de embaixadores e se tornaram nativos da terra, são crentes terrenos, crentes naturais, crentes carnais, que não conseguem ter o menor vislumbre daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que é o porvir. Então você fala uma coisa espiritual, a pessoa diz, não entende nada, porque é como se ela não tivesse na mesma cultura que a cultura do céu. A gente precisa trazer a cultura do céu para a terra, queridos. Não é levar uma cultura terrena para o céu, quando todas as nossas orações são apenas problemas terrenos. Quando que a gente vai começar a orar a cultura do céu? Senhor, me dá estratégias para trazer o céu para a terra. Senhor, faça na terra a tua vontade, do jeito que ela é feita no céu. A gente precisa andar na contramão. Nós estamos levando a terra para o céu e é o céu para a terra. É de cima para baixo. É a visão do céu com os frutos na terra e não o contrário. Tem gente que ora para ter bênçãos materiais, enquanto que a gente deveria ter bênçãos materiais para transformar isso no reino de Deus eterno se espalhando no mundo. A gente converte as coisas que a gente tem naquilo que é reino de Deus. E não usar o reino para ter mais coisas. Percebe como é diferente? Então, é esse o novo paradigma, é o paradigma da embaixada. Somos embaixadores de Cristo. Nós não representamos essa terra, nós representamos a Cristo. Pisamos na terra sabendo que está em Cristo. Somos nova criatura. Estou noutro projeto de vida. Eu estou noutras ambições.
Queridos, para mim a vida não consiste no tanto de países que eu conheço, no tanto de terra que eu compro, no tanto da minha aposentadoria, nada disso. E isso para mim é passageiro, porque o que eu quero é que Deus olhe para a minha vida e diz: uau, como você foi fiel, como você deixou que o Espírito de Deus te levasse para tanta coisa, você permitiu que tanta coisa eterna descesse à terra através da sua vida. Quais são as histórias eternas que você conta? Quais são as histórias do porvir que você conta? Quais foram as vezes que você sente que Deus usou a sua vida? Ai, Saulo, mas é que eu não tenho ministério, eu não sou pastor. Ministério você tem. A gente já leu aqui que Ele nos deu o ministério. Agora, se você vive de acordo com esse ministério ou não, se você está fazendo o TD ou não, é responsabilidade sua. Mas nós estamos nesse processo. Então é urgente essa mensagem. Versículo 21 para nós encerrarmos. O texto diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, mais uma vez aparece aqui o fato de nós estarmos em Cristo. Quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo, o que é que acontece? Nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos a provisão da justiça de Deus nessa terra. Nós somos a provisão da justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Porque os homens veem a aparência, mas Deus vê a essência. Por isso que em Jesus Cristo diz: pessoal, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus, ela não é terrena, não é passageira. É uma justiça eterna. E a gente precisa nele ser, não é buscar a justiça, mas é ser a justiça de Deus. Isso significa: Deus, usa a minha vida para ser resposta. Não é apenas você ser abençoado, é você se tornar a bênção de Deus. Não é Deus responder às suas orações, mas é você ser a resposta das orações dos outros. Você é a resposta. Deus, usa a minha vida como provisão de justiça. Aprenda a chegar na hora certa. Aprenda a ajudar na hora certa. Teve uma moça agora lá na Jocum que Deus colocou no meu coração para dar uma oferta missionária. Eu dei para ela, ela ficou tão impressionada. Ela me escreveu, ela disse assim: Saulo, era exatamente o que eu queria. Obrigado por você ter ouvido a voz de Deus. Ser resposta. Não tem coisa melhor na nossa vida. É mais legal do que a gente ter as nossas orações respondidas. É a gente ser resposta das orações dos outros. É Deus olhar para todas as orações. Tem gente que só pede, mas tem gente que se dispõe. E aí Ele pega essas pessoas que se dispõem. Espera aí. As pessoas que se dispõem, Ele confia os seus recursos. Aí essas pessoas que se dispuseram, confiando os recursos de Deus, elas se tornam resposta de Deus por onde elas avançam. E é isso que esse versículo significa. Isso é uma bênção para nós. Ser feito justiça de Deus significa ser a provisão de Deus para a restauração de todas as coisas. Vamos orar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu sei que o Brian vai fazer um momento de intercessão, né, Brian? É isso? Eu entendi bem? É? Então já vem para cá, eu vou só fazer uma oração e já passo para vocês. Mas pergunte a Deus como que Ele quer que você responda essa palavra. Qual foi o ponto que mais ficou forte no seu coração? É a mesma palavra, mas o Senhor sabe como aplicar de maneira particular a cada pessoa. E Ele espera a sua resposta. Eu tenho certeza que Deus te reuniu aqui porque Ele queria falar algo para você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos, Deus, para glorificar o Teu nome. Cantar as Tuas canções e aprender a amar o que o Senhor ama. Eu oro, Deus, diante de todos esses processos que a gente viu nesse texto. Que o Senhor nos ajude, Deus. Seja ser governado com amor. Seja, Deus, a deixarmos o pecado de lado. Seja para aprender a viver para Ti. Seja sobre o ministério, a palavra de reconciliação. Amém. Sobre uma vida de embaixador de Cristo. Seja o fato de sermos feitos Tua justiça nessa terra. Amém. Que texto tão rico, Pai. Verdade. Mas que o Senhor marque, Deus, a vida dessa igreja, a história dessa igreja. E que a gente aprenda a responder, Deus, de maneira que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Amém e amém.